a Jesus, que conecte a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa pegar, retirar da parábola o melhor para a nossa vida, conectando a nossa mente e o nosso coração. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui. E eu queria saber se alguém já ouviu falar dessa parábola. Parábola da casa vazia. Pois é, eu também, nunca tinha ouvido falar dela, lido sobre ela. E aí, quando eu estava para escolher o tema, para poder falar aqui para vocês, me veio essa parábola. Assim, caiu de presente. Então, eu falei assim, vou levar isso. E eu achei muito interessante sobre o que essa parábola fala. Eu achei muito pertinente, principalmente aqui na casa de Bezerra de Menezes, onde que efetua-se muito a cura. Então, eu achei muito interessante isso. Então, eu gosto muito dos desenhos, das imagens, porque ajuda a gente a fixar o ensinamento. Você sempre faz uma associação. E para vocês, o que vocês acham que representa uma casa vazia? O que seria uma casa vazia? Uma casa vazia, ela é acolhedora? Uma casa vazia, ela te faz convite para quê? Quando você vê uma casa vazia, qual que é a sua primeira intenção ao ver uma casa vazia? Abandono. Aí vamos supor que você ganhou uma casa vazia. O que você quer fazer com essa casa? Eu quero encher essa casa de alguma coisa. Não é verdade? Então você encontra uma casa, primeiro a gente tem vontade de quê? Limpar, né? Deixar ela habitável. Aí depois a gente tem aquela vontade de encher ela de coisas. E é justamente sobre isso que essa parábola fala. Essa parábola, ela está em 2 evangelhos da Bíblia. Ela está em Mateus 12, de 43 a 45, e também em Lucas 11, de 24 a 26. Aí eu trouxe para... Pena que quem está lá atrás não vai conseguir, mas eu vou ler assim mesmo. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. O que a gente pode tirar logo de início aqui dessa parábola que Jesus contou? E essa parábola, ela não tem aquela... Todas as vezes que a gente vê uma parábola no Evangelho, ela está conectada com alguma coisa. E essa parábola não, ela foi cortada por Jesus. Ela foi trazida por Jesus assim. Todas as parábolas de Jesus, elas têm um contexto moral, usando sempre cotidiano, coisas que eu vivo no meu dia a dia. Então, uma casa varrida, em ordem, mas desocupada, ela faz convite para quê mesmo? Para alguém morar lá, não é? O lugar está propício para que eu possa morar lá. Então, essa parábola, ela fala de 2 assuntos. O primeiro assunto dela é a obsessão. E o segundo assunto dela, aqui tem um negocinho, tem, mas não aparece lá. Essa parte aqui, ó, assim acontecerá essa geração perversa, já fala do outro lado da religião, a religiosidade, o que foi feito com essa religião. Então, a gente vai abordar primeiro a primeira parte, que é a parte espiritual, a parte da obsessão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra.
O que esse versículo aqui está sugerindo? Esse é o versículo 43. O que ele está sugerindo? Que um espírito que não era bem-vindo, após um movimento de quem ele estava acompanhando, foi expulso. Ele se livrou, ele saiu daquele lugar. Ele foi colocado para fora. Só que aí, quando você perde algo, a gente busca o quê? Uma guarita em algum lugar. Eu preciso de um lugar para que eu possa voltar. O que atrai um obsessor para nós? E também os bons espíritos. O que é? Esse negócio é complicado, gente. Jesus, eu mexo demais a mão. Peraí. Vou colocar aqui. Quando o espírito, como que a gente faz para atrair tanto os bons como os maus espíritos? Como que a gente atrai eles para o nosso lado? Nossa, vocês estão afinadinhos. Muito bem. Meu pensamento. O meu pensamento é como se fosse o GPS para chegar em algum lugar. Eu coloco o meu pensamento naquela sintonia e eu começo a atrair quem entrou naquela sintonia e vai andar comigo. Eu tenho uma grande amiga que fala assim: o mal anda comigo, mas eu não ando com o mal. E isso é muito profundo. Por quê? Uma pessoa que não tem uma boa ideia pode estar ali do meu lado, mas ela não me influencia. Ela não faz com que eu faça o que eu não quero fazer. E a obsessão, ela começa exatamente assim. Onde que eu estou vibrando? O que eu estou fazendo? Mas aí, vamos continuar aqui. Ele foi expulso daquela casa. E aí ele começou a caminhar por lugares áridos. O que quer dizer? O que lembra para nós quando eu falo assim, lugar árido? É um deserto, é um lugar o quê? É um lugar que eu não tenho recursos, não é? É importante para a gente, às vezes, isso está na Bíblia também, caminhar no deserto. Por quê? Porque quando eu caminho no deserto, é eu comigo. Eu preciso me movimentar para sobreviver. Não vai, igual tem lá no Velho Testamento, não vai cair maná do céu e saciar a minha fome e a minha sede. Eu preciso trabalhar. Trazendo isso para a vida prática. Como que eu começo a me curar, a melhorar, a atrair espíritos melhores para o meu lado? Com o meu pensamento, com as minhas atitudes, com o meu movimento. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Que tipo de leitura eu estou fazendo? Para onde eu estou dependendo a minha energia? Tem um conto do Humberto de Campos, que também é conhecido como Irmão X, que ele conta que uma pessoa foi 10 vezes na casa espírita tomar passe. 10 vezes ele foi. Na 11ª, a espiritualidade falou, agora ele está por conta dele. Por quê? Eu tomo meu passe, afasto de mim as entidades que estão me fazendo mal. Eu coloquei o pé para fora, eu volto àquela mesma vibração. Eu vou trazer os mesmos. Eles estão ali, perdidos em lugares áridos. Eles estão me procurando. Aí, quando eu vibro na sintonia deles, eis que eles voltam para o meu lado. E aí, algumas pessoas podem se rebelar, isso não funciona, não dá certo, esse negócio de passe não dá certo, esse negócio de cura espiritual não dá certo.
ou é o momento da pessoa entrar em reflexão. O que eu estou fazendo para que isso mude a minha vida? Como que eu estou agindo para modificar a minha vibração? O pensamento, ele é mais rápido do que qualquer outra coisa. E o nosso pensamento, ele é plasmado assim que eu penso. Eu pensei, o fluido já fez esse pensamento. Então, quando a gente está chateado com alguém, a gente fala assim, nossa, vontade de pegar o seu pescoço e apertar. Se a pessoa estiver na mesma vibração que você, ela vai sentir esse incômodo. Esse incômodo não vai chegar energeticamente até ela. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando alguém emite algum pensamento para a gente, se a gente não estiver vigilante, a gente recebe aquela carga. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu tá ótima, de repente, nossa, estômago ruim. Ai, minha cabeça começa a doer. Por quê? Mandaram para mim e eu absorvi tudo. E nós somos os donos das nossas vontades. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Andar onde desejarmos, caminharmos pelas estradas que escolhermos. Isso é o livre-arbítrio. Nós temos as nossas escolhas. Tem várias portas aqui. O que tem atrás delas? Eu não sei. Eu estou seguro para abrir uma dessas portas? Como que funciona escolher? Escolher, a primeira coisa que deve embasar a minha escolha é a responsabilidade. Eu fiz escolha X. Eu vou dar conta das consequências que essa escolha vai me dar? Se eu vou, ótimo. Se eu não vou, aí, igual está no Evangelho também, haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque eu vou começar a me lamentar, a reclamar, a me sentir mal por causa da escolha que eu fiz. Então, a vibração e a sintonia para escolher quem caminha do seu lado tem tudo a ver com o livre-arbítrio, com as suas escolhas. Hoje eu escolho ser grato por tudo. Saí de casa, choveu na noite passada, na frente da porta da minha casa tem uma poça de água, passa um carro, joga água na minha calça branquinha. Eu vou ser grata? Muito difícil, não é? Mas se eu tiver perseverança, eu vou falar gratidão, Senhor, por ter sujado a minha calça. A calça lava, a roupa lava, mas o desprendimento de energia pesada que eu emanei na hora de xingar por aquilo que aconteceu, aquilo ali não tem água que lava. Eles contam uma história que o Chico estava saindo de casa, o Chico Xavier estava saindo de casa. E aí uma senhora foi e falou assim, ô Chico, vem cá, estou precisando falar com o senhor. Ah, eu não posso, porque eu estou atrasado. Se eu não andar rápido, eu vou perder o ônibus que vai me levar para o trabalho. Só que o Chico não era a gente. O Chico tinha Emmanuel do lado dele e ele via o Emmanuel. A gente tem o nosso protetor aqui do nosso lado, mas a gente não enxerga ele. Quer dizer, né? Os videntes enxergam. Eu não sou vidente. Aí o Emmanuel, Chico, volta. Mas Emmanuel, eu vou perder o trabalho. Chico, volta. Ele volta. Conversa com a senhora. Desprende o tempo dele. Tem uma conversa assim de 5 minutos com ela. Ela se despede. Aí o Emmanuel fala assim, o Chico, olha para trás. Dessa senhora
Senhora desprendia uma energia maravilhosa de puro amor e carinho. E se o Chico fosse a gente e falasse, eu não vou falar com essa mulher não, porque o meu trabalho é mais importante. O trabalho aparece outro. O momento que você tem para trocar algo com alguém e emanar uma energia boa, às vezes você vai ter só aquela chance. Parece exagero falar, mas às vezes a gente perde uma encarnação inteirinha em 5 minutos. 5 minutos que eu poderia ter doado para fazer algo que o outro estava precisando. O Divaldo, ele tinha um grande inimigo. O homem da máscara de ferro. Ele chamou ele assim. Ele perseguiu o Divaldo por tudo quanto foi lugar. Ele era um obsessor de Divaldo. E o Divaldo lá, fazendo o trabalho dele. Quando foi um dia, quem assistiu o filme viu, chega uma bebezinha na porta da casa do Divaldo. Divaldo, nós não temos mais como acolher criança nenhuma. A gente vai dar um jeito. Ele pega a criança. Na hora que o obsessor vê a criança, ele fala, você vai pegar isso? Essa menina amorosa? Ele, vou. Você vai ter coragem de amar isso? Vou amá-la do fundo do meu coração. Ele regenera o obsessor. A casa do Divaldo estava varrida, em ordem, mas desocupada. A casa do Divaldo estava cheia de iniciativa, estava cheia de boa vontade, estava desprendida a auxiliar o outro. E ele fez uma escolha. Qual foi a escolha dele? Acolher. Ele podia muito bem ter falado, não tem tempo mais? Então, filha, eu sinto te formar, mas você vai ficar aí. Vai passar a noite no relento, até que alguém venha e te pegue. Então, nós temos escolhas todos os dias, minutos e segundos do nosso dia. Eu posso fazer a escolha de ser uma pessoa melhor, ou uma pessoa mais ou menos, ou uma pessoa ruim. Quem vai arcar com o ônus e o bônus? O que eu fizer, sou eu mesmo. O terreno é meu. Quem vai lavrar esse terreno, quem vai, como o Emmanuel diz, quem vai rasgar essa terra, oxigenar essa terra e espalhar as sementes, sou eu. Como se chama? Denis. Não adianta eu plantar uns 3 hectares, tudo de ortiga, e falar com Denis assim, vai lá e colhe pra mim. Eu com preguiça. Eu sabia que eu estava plantando isso não? Não tem. Eu plantei a ortiga, eu vou colher a ortiga, não adianta. Eu não tenho como passar minha responsabilidade para ninguém. Ela é minha responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade por isso. E a responsabilidade começa no livre-arbítrio, na escolha que eu faço. Não há culpados para as mazelas que passamos em nossa vida. Tudo somos nós que plantamos. A gente esquece. Tem coisas que a gente fez no ano passado, lá no início do ano passado. Você está colhendo hoje, mas você não lembra que lá no dia 31 de janeiro você fez x. Não lembro disso não. Mas aqui lembra. O seu subconsciente lembra. A sua ação, ela está impregnada no seu perispírito. E ela vai ser cobrada. Falando nisso, aí a gente também toma. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Está em Hebreus 12:1. Paulo escreveu para os hebreus contando, nós estamos com uma nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha que é essa? Alguém sabe? Pode falar enquanto eu bebo água? Eu deixo vocês falar. Vem, gente, eu falo demais. Quem é essa nuvem de testemunha que está ali, ó? Isso aqui, ó. Como é que você chama?
Hã? A Bruna respondeu: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas são os espíritos que estão na nossa vibração. O que eu estou vibrando? Mas não é por fora, é dentro. Porque eu posso estar assim, né? Bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? E tudo eu posso estar assim, meu Deus, como eu estou cansada, como eu estou desanimada, como eu não queria estar aqui, como essa vida está difícil, como que tem um monte de conta para me pagar, como que está isso, e aquela pessoa que está lá na minha casa, e a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, meu namorado, minha vizinha. Essa vibração, ela é a vibração sincera que está dentro da gente. Quem sabe dessa vibração? Nós sabemos. E essa nuvem de testemunha que está ao nosso redor, ela sente essa vibração e ela gruda na gente. Sabe quando você, por exemplo, você fala assim, eu vou fazer uma dieta. A sua vizinha chega com uma bandeja de brigadeiro, especialmente para você, para comemorar nossa amizade. Você olha assim, oh meu Deus do céu. E aí? E agora? Eu vou comer ou não vou comer? Se você escolher comer, coma com consciência e responsabilidade. Não coma para depois. Por que eu fiz isso? Por que eu comi? Eu podia ter resistido. Por que não sei o que? Não. Tenha consciência e responsabilidade. Porque aí a nuvem que está ao seu redor vai ver a sinceridade que tem dentro de você. Porque não adianta eu fazer alguma coisa e depois me lamentar. A palavra reclamar, o re é de... Opa, o re é de repetir a mesma coisa. O número 666, ele simboliza isso. Quando eu estou no 666, eu estou assim, ó. Eu estou num ciclo que não muda. Então eu tenho que ir para o 667. Eu tenho que movimentar para modificar. E os meus pensamentos só vão ser modificados quando eu estiver entregue a mim com sinceridade, sendo responsável por tudo que eu faço, sem culpar o outro. Ninguém obriga ninguém. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Não obriga. Tudo que eu faço porque eu quero. Não, Valéria, obriga assim. Não obriga. Ninguém te obriga a fazer nada. Não tem isso. Não, mas ele me obrigou, ele falou que se eu não fizesse, ele ia tirar isso de mim. Então você está grudado no que ele ia tirar. Cadê a nossa fé? Deus, ele nos dá tudo que a gente precisa. Só que a gente tem que acreditar nisso. A nossa fé não é nem do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque se ela fosse, eu tinha certeza que não vai me acontecer nada de ruim. E eu fazia o que eu quero fazer. Eu não me entregava mas foi obrigado, não foi. Eu não fui obrigado. Eu fiz porque eu cedi de mim. Então, se eu permitir isso, sejamos responsáveis para arcar com as consequências dessa escolha. O fulano fez isso, a fulana fez aquilo e me obrigou. Eu vou dar conta do que vai vir depois de ter feito essa escolha? Não vou dar não. Então não vou fazer. Não, vou dar sim. Quer dizer, não sei. Meu Deus, eu dou ou não dou? Eu dou conta ou não dou? A gente fica nesse impasse? Então não faz. Seja sincero. Jesus veio na terra e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amo a mim, não tem como eu amar o outro. E o amar começa com o respeito que eu tenho por mim mesmo.
O que eu permito que aconteça comigo mesmo. Não dá conta sozinho, pede ajuda. Quando a gente está em conexão com Jesus, com o mais alto, sempre aparece alguém para segurar a nossa mão e nos dar o suporte que a gente está precisando. Às vezes é a pessoa que você nem fala, gente, eu nunca pensei que essa pessoa. Por quê? A sintonia, do querer auxílio, sempre terá alguém para nos auxiliar. Tenho certeza disso. Aí agora, a gente vai falar da parte que é a mais interessante para nós. O que é a obsessão? Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Isso é uma pergunta que ela nos dá uma gama de pensamentos. Por quê? Na questão 459, deixa eu ver se eu estou falando certo. Isso, 459, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Tem um monte de gente aí que já sabe a resposta de cor, né? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, se os espíritos influem nas minhas ações, que tipo de ação que eu quero? Eu quero coisa boa ou eu quero coisa ruim? O que eu quero trazer para perto de mim? O que eu quiser trazer para perto de mim, vai ter um espírito me influenciando. Levanto de manhã, abro meu olho, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu celular. Dar uma... Como que está a rede social? Quem que eu estou traindo para o meu lado? Alguém que gosta de internet, né? Abrir meu olho, novo dia começando, primeira coisa que eu faço, uma prece. Quem que vai estar do meu lado? Alguém que gosta de prece. Levantei da cama, não sei como é que é o ritual de cada um fazer. Eu levanto da cama e já vou no outro quarto, Anne levanta para poder ir para a escola. Eu sempre vou igual subir. Tem gente que pode levantar, entrar no banheiro, olhar, lavar o rosto, escovar os dentes, ou então tomar um banho. Fiz esse ritual. Saí, dei de cara com o meu marido. Nem olho para ele. Olha lá, já lavou a toalha molhada em cima da cama. Olha lá, olha o tênis na sala. Quem que eu vou atrair para o meu lado? Quem tiver nessa vibração. Então, tudo, essa nuvem, ela está ao meu lado para me influenciar para onde eu escolher. A obsessão, ela não é algo positivo, porque a obsessão, ela começa de uma forma sutil, bem de mansinho, bem devagarinho. Às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo, só que aí é assim. Eu tive espaço, eu tive campo, eu vou aumentar essa influência. E aí a influência vai aumentando. Tudo começa ali, Aqui, duas mentes em conexão. Vamos supor que essa mente aqui é desencarnada e essa é encarnada. Essa daqui começa a se ligar com a de lá. E aí começa a obsessão simples. É muito simples, é muito sutil, é muito leve. São sugestões assim, bobinha, mas eu estou vendo que a pessoa está me dando ideia. Então eu vou fazer isso. Uma coisa muito importante: esse
e fala assim, eu vou te influenciar em tudo, até você estar completamente em sintonia comigo. Então começa tudo muito simples. A obsessão é, verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe. Aí vocês vão falar assim, eu não sou médium. Não, todos nós somos médiuns, sem exceção. Todos nós temos a mediunidade em algum grau. Tem os médiuns ostensivos, tem os médiuns vibracionais, temos nós, que somos todos médiuns. Vamos dar um exemplo aqui. Mãe, depois que o filho nasce, você pode estar dormindo o seu sono no 5º grau. O neném vê, você acorda. Você chega lá e acorda, cresceu, já está dono de si, está andando. Dá uma coisa assim no peito. Nossa, dá uma coisa assim. Vou ligar para o fulano. Ô mãe, que bom que você ligou para mim, aconteceu isso. E isso não acontece, não é só com mães. Acontece entre amigos, entre irmãos, entre pessoas que têm uma afinidade muito grande. Isso é mediunidade. Quando eu faço uma prece fervorosa para alguém, desejo que essa pessoa se cure, as minhas emanações estão chegando até essa pessoa. E isso é mediunidade. O que é ser médium? Médium é fazer a mediação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se Paulo disse, eu estou rodeado por uma nuvem de testemunhas, nós todos somos mediadores do mundo de lá e do mundo de cá. Para o bem e para o mal. Para fazer o bom e para fazer o ruim. Inspiração. Eu tenho que resolver um problema muito sério. Nossa, está deixando a minha cabeça difícil. Aqui está deixando os cabelos tudo branco. Tão complicado que está. À noite, antes de dormir, eu faço uma prece. Peço a Deus, aos meus mentores, ao meu anjo da guarda, para me dar uma solução, me ajudar a encontrar, resolver aquele problema. O que acontece? No outro dia, você tem uma ideia. Olha, eu posso fazer isso. Ou então, tá caindo aqui. Ou então, alguém aparece e fala assim, olha fulano, precisando disso, eu lembrei de você. Você fala assim, gente, como que pode? Isso é ser médium. Isso é fazer essa mediação. Então, ninguém está isento de ter uma obsessão simples. Quando que é uma obsessão? Quando você se obriga a fazer algo que você não quer. E como que a gente se livra um pouquinho dessas obsessões simples? Nos conhecendo, sabendo o que eu quero, do que eu gosto, por que eu quero e por que eu gosto. Igual todo mundo aqui. Se eu tivesse tempo para perguntar para cada um de vocês, eu perguntaria. E gostaria de ouvir a resposta. Por que você está aqui hoje? Por quê? Por que você está sentado, não está na sua casa, se refrescando, porque está fazendo calor, assistindo a novela, assistindo a Netflix ou qualquer outra coisa? Por que você está sentado aqui hoje? Ouvindo uma palestra, ouvindo o Evangelho de Jesus. Quem conseguir responder o porquê com um sentido para si, se conhece. Eu sei o que eu estou fazendo aqui e por que eu estou aqui. A mesma coisa é, hoje tem reunião pública, mas não sei se eu vou pensando. Tem alguém que está interessado que você não vai. Ah, vai não, sou. Vai não, fica em casa. Vai não. Lá é pequeno. Lá tem gente chata. Vai não, fica em casa. Vai lá, tem várias
novelinha, a gente quebra, você pode pegar uma cervejinha, dar uma refrescada, faz isso. Não, eu vou. Acabou. Não tem mais observações. Ele já vai dar uma afastadinha e falar assim, opa, aquele ali não dá. Ou então eu vou ter que investir mais forte. Investe mais forte, não tem resposta? Afastei. Porque com esse aqui não vai dar. Aí tem o segundo estágio da obsessão, que é a obsessão fascinação. A fascinação trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, que paralisa de certa maneira a sua capacidade de julgar as comunicações. O que seria a fascinação? Eu pinto um quadro, sempre que eu vejo pintura de quadro na minha cabeça, mas vamos lá. Eu pinto um quadro horroroso. Você chega para mim e fala assim, nossa, quadro ruim, hein? Que isso? Isso é inveja sua. Meu quadro é maravilhoso, é lindo. Você que não tem a sutileza da arte para ver a beleza do meu quadro. E assim, os comportamentos dentro da sociedade, seja em casa. Às vezes uma pessoa fala com você assim, presta atenção, olha o que você está fazendo. E a gente não enxerga o que a gente está fazendo. Para a gente aquilo ali está certo, está correto. E você está cada dia se afundando mais. E você continua insistindo. Isso é o quê? Pode ser o quê? Uma fascinação. De quem? De alguém que não quer te ver vencer moralmente nessa encarnação. Está te induzindo ao erro, mas quem está permitindo é você. Se uma pessoa te fala, repensa, reveja, e você fala assim, não, porque você está errado, você não sabe de nada, tem um pouquinho de que aí? Pouquinho não, né? Tantão. De arrogância, de vaidade, de se colocar acima. Igual os palestrantes, a gente passa muito por isso. Por quê? Nossa, essa palestra foi maravilhosa. Nossa, o jeito que você fala é maravilhoso. Por fim, eu começo eu não dou palestra em qualquer lugar. Eu não falo para qualquer pessoa. Eu não falo de qualquer assunto. Isso é fascinação. A palestra é minha, gente. Não. A palestra é nossa. É da espiritualidade. Os livros é que me auxiliaram a estar aqui na frente com vocês. As emanações mentais de cada um de vocês é que me auxilia aqui na frente. Não tem nada de eu. Não tem nada de eu ser melhor. Eu ser isso, eu ser aquilo. E sabe por quê? Todos nós estamos encarnados no planeta Terra, graduado como provas e expiações. Não tem ninguém aqui que não seja devedor, mal educado e doente. Todos nós somos isso, porque a Terra é um hospital, uma escola e uma prisão. Vai para a prisão quem? Quem deve a lei. Vai para a escola quem? Quem está sem educação. E vai para o hospital quem? Quem está doente. Salvo os missionários que vêm para dar um empurrãozinho na nossa evolução, todos nós estamos no mesmo barco. Só que cada um vibrando, tentando e fazendo do seu jeito. Só que só tem, no barco de todo mundo, deveria ter só uma pessoa guiando. Jesus. Jesus no leme e a gente vai. As escolhas eu que faço. Eu posso pular do barco e cair aonde? No mar do materialismo, nadar de braçada. E aí, quando eu for embora, eu já recebi
pagamento por estar aqui. Todos nós estamos nesse planeta para nos melhorarmos moralmente. E essa melhora, ela é interior. Não tem ninguém melhor do que ninguém no planeta Terra. Jesus, quando teve o lava-pés, ele foi enfático nisso. Ele cingiu a cintura, fez-se escravo, lavou o pé de todos os apóstolos. Qual que é a simbologia desse ensino? Jesus é um espírito crístico, o único que pisou na terra. Ele está lá no último grau de evolução. A gente vai ter que trabalhar muito para chegar lá. Nós vamos chegar, a gente vai ter que trabalhar muito. O que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou que eu não sou melhor que vocês. Jesus não nasceu pronto. Do mesmo jeito que nós estamos trabalhando para chegarmos lá, ele também trabalhou. E se ele chegou, nós também vamos chegar. Mas a vacinação é uma das obsessões que mais nos afasta de subir mais um degrauzinho. Ninguém regride na sua evolução. Tudo que eu conquistei é meu. A evolução é minha, mas eu posso ficar estacionado. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, eles vão colocar uma televisão de 71 polegadas com tudo que você tinha que ter feito que você não fez. Aí você olha para a televisão, eu não acredito, fiz isso de novo, vou ter que voltar e refazer. E aí vamos aproveitar enquanto tem luz para a gente fazer o quê? Melhorar. Agregar em nós a caridade, o amor, o auxílio, sem superioridade. Ombro a ombro, lado a lado. O mais forte auxilia o mais fraco. O que sabe mais auxilia o que sabe menos. Mas assim, não sou eu não, viu, gente? Só para fazer mesmo. Todos nós podemos ensinar algo para alguém e podemos aprender algo com alguém. Essa é a dinâmica da vida. Mas a gente complica as coisas, não complica? Bastante. E o último grau de obsessão é esse aqui. Esse aqui é o mais sério de todos. Esse aqui, tchau, sua vontade. Você se torna subjugado dos espíritos. Você se torna um escravo dos espíritos e eles fazem com você o que eles querem. Como que eu me livro disso? Prece, 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 trabalho interno, autoconhecimento, vontade de mudar. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo. Jugo, eu não sei se todo mundo sabe, mas é aquele negócio que coloca nos bois para eles andarem assim, eles não têm um movimento. Então, quando eu estou subjugado, eu passo vergonha, porque eu faço coisas que eu não quero fazer. Por quê? Porque eu fui tão invigilante comigo mesmo que eu acabei dando as rédeas da minha vida para alguém que quer atrasar o meu melhoramento moral. Essa daqui é a mais séria de todas e a mais dolorida, porque a pessoa fica, por que eu fiz isso? E ela fica se culpando. E quando ela se culpa, ela aumenta a intensidade da obsessão. É uma coisa muito triste, mas qualquer um de nós pode chegar nesse ponto. Se a gente não vigiar, se a gente não tiver consciência de quem somos e o que fazemos e por que fazemos. Aí aqui eu trouxe algumas profilaxias boas para a gente não ser subjugado, nem fascinado e nem obsidiado. Primeira delas, pensamento.
A atmosfera da Terra, ela é impregnada de maus pensamentos. Se cada um de nós aqui hoje, nesse momento, sairmos daqui com o compromisso de emanar boas coisas para o planeta Terra, a gente vai ajudar muito. As nossas emanações, elas vão auxiliar a liberar esses miasmas que estão sobre o planeta Terra. Então, o primeiro deles, a profilaxia primeira, é os bons pensamentos. A segunda é o estudo. Eu tenho que saber por quê. Eu estou aqui na frente falando um tanto de coisa para vocês. Pega o livro dos Espíritos, pega o Evangelho, lê, olha se você concorda, olha se é isso mesmo, olha se está certo. O estudo, ele faz muito bem para a gente. Ele nos melhora muito. Estudar é muito bom. Ah, mas eu não consigo ler livro. Estamos na era moderna, tem um monte de audiolivro. Ah, mas essas palavras são muito difíceis. Tem um monte de dicionário. Tem pessoas que pegam na internet, que pegam coisas complicadas e descomplicam para a gente aos montes. Busca o conhecimento, ele está aí para todo mundo. Vamos estudar. O próximo é o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse planeta? O que eu vim buscar aqui? Por que eu estou sentada aqui agora escutando a palestra? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Não sejam cegos, saiba o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque aí a gente acaba chegando no nosso subconsciente e sabendo realmente quem somos. A outra, a mais poderosa de todas, é a prece. Aí lá no livro dos Espíritos, na questão 660, nós temos: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e assisti-lo. E é este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Todas as preces são ouvidas. Todas. Ninguém fica sem sua prece ser atendida. Só que eu estou entendendo, eu estou na vibração daquele atendimento, aí é comigo. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, e também assim pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Então eu mostrei aqui está um obsessor, a prece, estou protegido. Então a prece é a melhor profilaxia de todas. Fazer prece com sinceridade. Você vai fazer prece não. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem prece para tudo. Lê a prece, sente a prece, emana a prece para o alto. Ela vai ser ouvida com certeza. O próximo é o auxílio ao outro. Sempre que eu auxilio alguém, eu não deixo a minha casa vazia. A minha casa está sempre ocupada de boas ações. Conversar também, estudar, ouvir o outro. A gente às vezes não ouve as pessoas, a pessoa está falando com você já está pensando na resposta que você vai dar nela. Não ouve o que o outro tem a dizer. Ouve, interioriza o que ele está falando. Não é só, eu escutei, ouve. O que ele está falando? O que ele está precisando? Assim também com a gente. E por último, vocês sabem por que toda vez que a gente procura a palavra caridade na internet, aparece uma mão com o coração? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que sempre aparece uma mão com o coração? Já? Coração é meu e eu estou dando. Isso é caridade. A
caridade é quando eu dou de mim para o outro. Eu dou o quê? Eu dou meu tempo, eu dou a minha atenção, eu dou o meu carinho, eu dou o meu auxílio, eu dou a minha presença. Tem gente que às vezes está precisando só que você senta do lado dela e está ótimo. Não precisa te falar nada. Só que você está ali, presente. Então, esse gifzinho está simbolizando isso. A doação de si. Todos nós podemos doar algo para alguém em algum momento. Eu posso dar o tempo. Como que o tempo é precioso? Tudo que é material vai ficar aqui. Mas o tempo que eu der para ouvir alguém, para estar com alguém, traça, ferrugem, nenhuma vai levar embora. Vai ficar ali, ó, entre a gente. Aquela troca de energia ali, ela é única. E vai acontecer naquele momento ali. E eu vou me beneficiar e o outro também. Então, por isso que eu trouxe esse gifzinho para mostrar a última profilaxia contra a obsessão. Rapidinho, que o meu tempo já está acabando. Nesse livro aqui, ó, ele é um compilado de várias mensagens, mas a gente encontra ele para comprar assim, Meditações Diárias de André Luiz. O André Luiz, ele é ótimo para falar de obsessão. E tem uma lição, a última lição do livro chama Auxílio em Desobsessão. Aí, a última frase que eu vou ler. Amemos, estudemos, sirvamos, perdoemos e auxiliemos aos outros, e a obsessão será sempre a nossa precisa libertação, por bendita luz a brilhar no caminho. Então, se vocês forem prestarem atenção, é tudo movimento. A água parada cria limo. Nós somos água e precisamos nos movimentar. O Evangelho é movimento. Quem se movimenta traz sempre boas energias para si. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a casa pelo convite e espero poder ter ajudado um pouquinho, porque vocês me ajudaram com certeza. Muito obrigada e boa noite.